Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira. Caminhos da Fé, o apontamento mensal da responsabilidade de João Correia, astrólogo conhecido como Santo Algarve. Bem-vindo, João. Bem-vindos sejam todos os nossos ouvintes e um bem-aja mais uma vez à Rádio Gilão e à Ana Cristina por nos dar a oportunidade de trazer um pouco da espiritualidade até ao nosso auditório pelas frequências desta rádio. Então, a nossa gratidão, a minha e a dos céus, por mais um mês estamos aqui partilhando estas mensagens espirituais de moralização que o mundo tanto necessita. Sem dúvida. Como habitualmente acontece, vamos aqui perspectivar já o dezembro. Sim, senhor, como trazemos todos os meses este miminho aqui para os nossos ouvintes, iremos iniciar este programa com as previsões numerológicas do horóscopo para o mês de dezembro de 2025. Para Carneiro, os números de bonança, o 12 e o 11, a semana favorável, a última, e os dias de prosperidade, terça e domingo. Para Leão, os números de bonança, o 10 e o 9, a semana favorável, a última, os dias de prosperidade, segunda, sábado e domingo. Para Sagitário, os números de bonança, o 13 e o 2, a semana favorável, a primeira, e os dias de prosperidade, segunda à quarta. Para Touro, os números de bonança, o 12 e o 6, a semana favorável, a primeira e a segunda, os dias de prosperidade de segunda a quinta. Para Virgem, os números de bonança, o 6 e o 12, a semana favorável, as duas últimas, os dias de prosperidade, quarta a domingo. Para Capricórnio, os números de bonança, o 4 e o 11, a semana favorável, segunda e terceira, e os dias de prosperidade, terça a quinta. Para Gêmeos, os números de bonança, o 10, o 7 e o 3, os dias a semana favorável, todas, e os dias de prosperidade, todos. O signo mais privilegiado de dezembro é Gêmeos. Para a Balança, os números de bonança, o 2 e o 6, a semana favorável, a última, e os dias de prosperidade, terça e domingo. Para Aquário, os números de bonança, o 2 e o 7, a semana favorável, a última, e os dias de prosperidade, sábado e domingo. Para Caranguejo, os números de bonança, o 10 e o 13, a semana favorável, todas, e os dias de prosperidade, todos. Caranguejo também bastante beneficiado. Para Escorpião, os números de bonança, o 13 e o 11, a semana favorável, a primeira e a última, e os dias de prosperidade, segunda a quarta. Para Peixes, os números de bonança, o 8 e o 13, a semana favorável, a primeira, e os dias de prosperidade, segunda e domingo. Recordar que o número 12 tem por simbologia espiritual o equilíbrio e a harmonia. Então, que este mês que se avizinha, mês de dezembro, que o equilíbrio e a harmonia possa reinar em todos os nossas almas, nossos corações, nossos espíritos, a fim de se tomar sempre as melhores atitudes, as melhores palavras mediante uma conversa, as melhores ações, porque o mundo e a civilização, todos nós precisamos de equilíbrio e de harmonia nestes tempos tão conturbados que correm. Especialmente um mês tão especial quanto o dezembro que vem. Quanto o dezembro que é um mês, infelizmente, dado ao consumismo, então tínhamos equilíbrio para sermos menos mundanos e mais espiritualizados. Então, e a proposta de tema para hoje? Como ficou prometido aos nossos ouvintes, hoje iríamos dar exemplos bíblicos da premonição ao longo da história da humanidade. O grande livro da história da humanidade é, sem dúvida, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, para além da parte religiosa, profética, espiritual que contém, também é um livro arqueológico, é um livro histórico, porque ali é narrada muita parte da história de há 2000 anos, de 1500 anos, 2000 anos, 4000 anos atrás. Quer dizer, é uma fonte histórica e é uma fonte espiritual. E nos programas anteriores fizemos aqui a distinção entre o que é premonição, as formas de premonição, a diferença entre premonição e intuição, a diferença entre premonição, intuição e sedução espiritual. E neste programa vamos dar os exemplos bíblicos de premonições, demonstrando que a mediunidade é algo que acompanha o homem na Terra desde que existe vida terrena neste planeta.
Então, vamos começar o nosso programa falando destes exemplos bíblicos. Então, após esta explicação da diferença entre a intuição e sedução, que abordamos o programa passado, vamos agora dar os exemplos de premonição ocorrida e documentada ao longo da história da humanidade, bem como as de intuições e seduções catalogadas nas Sagradas Escrituras. Assim, como se referi no início do nosso estudo sobre este tema, é a análise à mediunidade de premonição. Esta forma de manifestação mediúnica também é conhecida pela mediunidade do despertar. E por que se utilizar esta terminologia de despertar? Pois desperta, adverte o médium por um evento futuro, desperta o médium para esse acontecimento que tanto se pode ocorrer tal evento num plano pessoal do médium, como um evento que venha a ocorrer na vida de uma outra pessoa, ou até numa situação mais generalizada, um evento que venha a colocar em causa ou abranger um grande número de espíritos encarnados, toda uma nação ou até mesmo toda a civilização. E aí estamos perante uma premonição profética. Assim, nos próximos minutos iremos demonstrar que os céus sempre se comunicaram com a Terra através do processo mediúnico, fosse ele de visões, audições, incorporação, premonição, etc. Pois desde que existe vida na Terra, existem médiuns. Contudo, iremos, no caso em análise, demonstrar como os céus se comunicaram através conosco, espíritos encarnados, através da premonição ao longo da história da civilização terrena, com exemplos bíblicos retirados das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Explicar que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento são todos os livros que compõem a Bíblia antes do nascimento de Cristo. Novo Testamento são todos os livros que compõem a Bíblia após o nascimento de Cristo, começando pelos Evangelhos. É a diferença em que é Novo Testamento e Antigo Testamento. Nós iremos começar pelo Antigo, o que está antes de Cristo, demonstrando as premonições antes de Cristo, como as premonições, esta mediunidade acompanha a história da humanidade, e depois vamos ao Novo Testamento. Eu poderia trazer aqui exemplos mediúnicos de outros médiuns que têm tido premonições ao longo da vida. Poderia trazer casos de Allan Kardec, de Chico Xavier, mas é para demonstrar aos nossos ouvintes que a mediunidade não é algo recente. A mediunidade é algo que nos acompanha desde que existe vida na Terra. Então, fomos às Sagradas Escrituras para demonstrar como está ali a premonição, como está ali a mediunidade presente ao longo da história. Iremos começar. No Antigo Testamento, o primeiro exemplo que se irá dar é que o exemplo de Abraão. Abraão nasceu 1800 anos a 2000 anos antes de Cristo. E Abraão tem uma visão e uma audição premonitória, profética, do qual seria o futuro da nação de Israel. Quer dizer, que ele seria o pai da nação de Israel. Então, diz assim a Bíblia. Isto está no livro de Gênesis, capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo, teve uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Então Abraão, Senhor Deus, me haverás dar, pois continuo sem filhos. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. E lhe disse, assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Quer dizer que Deus demonstra a Abraão uma promissão que a descendência dele será como as estrelas do céu, será tão grande como as estrelas do céu. Ora, esta visão e audição é uma visão premonitória do futuro da nação de Israel. Isto aconteceu 1800 anos a 2000 anos antes de Cristo. Outro exemplo que se traz do Antigo Testamento vem no livro de Miqueias,
capítulo 5, do 1 a 4. Miqueias foi um médium premonitório, chamam-lhe profeta naquela altura, mas é um médium de premonição. Nasceu 700 anos antes de Cristo e teve uma visão premonitória que o Cristo, que o nosso irmão maior Jesus Cristo, o Messias, havia de nascer em Belém. E diz assim em Miqueias, no capítulo 5 do seu livro no Antigo Testamento: Mas tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens vêm dos tempos remotos de dias passados. Por isso Deus os entregará até o tempo em que aquela que há de dar à luz o fizer. Então o resto dos seus irmãos voltarão para o povo de Israel. Ele se levantará para apacentar o seu rebanho com a força do Senhor, com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles habitarão em segurança, porque ele agora estenderá o seu poder até aos confins da terra, e ele será a paz. Ora, aqui Miqueias está-nos dizendo que o Salvador nascerá em Belém 700 anos antes do nascimento de Jesus. Uma visão premonitória. Todo o livro de Miqueias é ele, é uma visão premonitória, porque no início do livro, Miqueias afirma que viu imagens passando diante de si, como se... E essas imagens que passaram diante de Miqueias, para ter estas revelações, era como os irmãos de luz nos dizem, como uma fita de cinema se tratasse. Porque no início do livro de Miqueias, no capítulo 1, diz: A palavra do Senhor veio a Miqueias de Moraste, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Quer dizer, Miqueias viu, teve uma visão profética, teve uma visão premonitória. Foram imagens que passaram diante dos seus olhos e foram imagens que passaram telepaticamente dentro da sua mente. Isto 700 anos antes de Cristo nascer, afirmando que o Cristo havia de nascer em Belém. Depois temos aqui, igualmente, o sonho premonitório do faraó no deserto, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Este sonho premonitório era um aviso daquilo que o Egito havia de passar, pois iria ser próspero por 7 anos e a seguir seria árido por 7 anos igualmente, o que consumiria toda a abundância dos 7 anos passados. Esta premonição deu-se durante a vida do servo José, que era o servo do faraó. E isto passou-se mais ou menos, este sonho premonitório, 2200 anos antes de Cristo nascer. Este sonho do faraó está no livro de Gênesis, no capítulo 41. E diz assim, capítulo 41, versículo 1 a 8. Ao fim de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio, e do rio subiram 7 vacas formosas, vistas e gordas de carne, e pastavam no meio do junco. E eis que outras 7 vacas subiam do rio, e feias à vista e magras de carne, e paravam juntas às primeiras margens do rio. As vacas feias e magras devoravam as 7 vacas formosas e gordas. Então o faraó acordou. Ele tornou a dormir e sonhou outra vez. 7 espigas saíram de um só pé, cheias e boas. Depois delas brotavam 7 espigas mirradas, queimadas do vento oriental, e as espigas mirradas devoravam as 7 espigas cheias. Então o faraó acordou, e eis que era um sonho. E de manhã seu espírito se perturbou, e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios. E o faraó contou-lhes o seu sonho, mas não havia ninguém que o interpretasse, até que chegasse José, que era o seu fiel administrador. Então, isto passa-se 2200 anos, como os céus sempre falaram conosco. Isto são exemplos bíblicos. A mediunidade não nasceu com Allan Kardec no século XIX.
A humanidade acompanha a história da civilização humana. Agora vamos dar aqui outro exemplo no Antigo Testamento com Moisés. Moisés nasceu 1300 anos antes de Cristo, mais ou menos. E neste exemplo de Moisés e da sarça ardente no deserto, é igualmente uma mensagem premonitória através da visão e da audição, em que os céus afirmam que Deus libertará o povo de Israel que estava escravizado no Egito e que Moisés será aquele que irá liderar essa libertação. Diz então o livro de Êxodo: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado ocidental do deserto e chegou ao monte de Deus, Orubé. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Ele olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés disse: irei ver esta grande visão, porque a sarça não se queima. E depois, no final, diz: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra uma boa e terra larga. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios vos oprimem. Ora, quem quiser ler, pode ler toda esta passagem, uma passagem grande do livro de Êxodo, do capítulo 3, e aqui Moisés é-lhe dada a missão de libertar o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Ora, estes são alguns dos exemplos do Antigo Testamento. Agora vamos a exemplos do Novo Testamento, quer dizer, exemplos a partir do momento em que Jesus nasceu, o nosso irmão maior Jesus. Ora, nos exemplos bíblicos do Novo Testamento, vamos aqui fazer a distinção entre intuição, premonição e sedução. Vamos começar com dois exemplos de intuição. Vamos começar com a intuição. Estes exemplos que vou dar são exemplos com 2025 anos, porque são exemplos que são a partir do momento em que Jesus nasceu. Então, vamos ao exemplo de intuição. Simão, não Simão Pedro. Simão era este Simão que agora aqui vou abordar. Simão era o ancião do templo. Simão reconhece Jesus menino nos braços de Maria como o verdadeiro Messias. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 32. A intuição nesta passagem está nas palavras sublimes, dizendo o Evangelho: movido pelo Espírito, foi ao templo. Ora, aqui está a voz de Deus falando com Simão em silêncio. Pois, como já analisamos no capítulo em estudo, a intuição é a voz em silêncio de Deus Pai convertida em sentimento perante as dúvidas da certeza ou das incertezas dos seus amados filhos. Assim, com este sentimento, em seu espírito de certeza, Simão dirigiu-se ao templo, pois tem a certeza interior que o Salvador está no templo, embora possuindo ainda um corpo do menino. Vou ler a passagem, é Lucas capítulo 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto Cristo. Não foi revelado, uma premonição. Agora aqui temos a intuição. É que esta passagem tem duas situações. Tem a premonição e tem a intuição. Foi-lhe revelado anos antes que não morreria antes de ver o Salvador. E depois diz-nos, movido pelo Espírito, ora, naquele dia em que Jesus se encontrava com Maria e José no templo, Simão, movido pelo Espírito, foi ao templo. Aí está a intuição. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação das nações e glória de Israel, teu povo. Ora, aqui temos uma premonição e uma intuição. A intuição de Deus falando no espírito de Simão. Depois temos, igualmente, outro exemplo de intuição no Evangelho de Lucas, onde Dona Ana, não a mãe de Maria, Dona Ana, uma anciã judaica, no seu instinto, ao ver
Jesus, menino, nos braços de Maria e de José, soube que estava perante o Senhor da verdade, o Messias, aquele que nos havia de libertar da escravatura, da ignorância com palavras e gestos, demonstraria que é pelo amor que nos salvamos. Esta passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 40. Mais uma vez, verifica-se que a intuição é a voz de Deus convertida em sentimento em nossos espíritos. Ora, a passagem da profetisa Ana. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era já de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva, havia 84 anos, que não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Chegando naquela hora, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Quando Simão vê Jesus, também Dona Ana vê Jesus. E Ana vê e sente dentro de si que ali está o Salvador e começa imediatamente a pregar a boa nova, a dar esperança a todos que se encontravam que está ali o Salvador. Ana tem a intuição dentro dela que aquele menino é o Salvador da nossa querida civilização terrestre. Ora, aqui temos 2 exemplos bíblicos de intuição. Agora vamos ver exemplos de premonição através dos sonhos. Ora, aqui iremos começar o sonho em que aparece um anjo a avisar José para que ele fuja com Maria para o Egito, a fim de salvar Jesus. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, e ali permaneceu até à morte de Herodes. Ora, o anjo de Deus, um dos anjos, aparecendo em Moisés e pedindo para que ele fuja com a Sagrada Família para o Egito. Ora, aqui estamos perante um sonho premonitório. Mais uma vez os céus falando connosco terrenos. E vejam que a passagem diz, depois que os magos partiram. Vejam quem é que veio adorar o Salvador do mundo. Os pobres e os humildes, que eram os pastores que estavam nos campos, e os magos. Quem eram os magos? Nós chamamos dos reis magos, eles não eram reis. Eles eram magos, eles eram astrólogos, eram médiuns, eram quem analisavam os astros e as estrelas e viram que aquela estrela simbolizava algo de grande que estava acontecendo no mundo. Então seguiram a estrela. Então foram os médiuns daquele tempo e os pobres, e os que eram os pastores, que guardavam os rebanhos na noite, que foram adorar o menino. Foram os humildes e foram os médiuns da altura que foram adorar o menino Jesus. Não foram as autoridades eclesiásticas da altura. Outro sonho muito importante e que me comove sempre muito é um sonho premonitório, o sonho da esposa de Pilatos, de Cláudia. Agora avançamos no tempo. Falámos de Jesus menino, quando nasceu. Agora vamos a falar do sonho de Cláudia, da mulher de Pilatos, que se dá na madrugada de quinta-feira para sexta-feira santa. O sonho da esposa de Pilatos, Cláudia, onde é um sonho na madrugada de quinta-feira santa, noite em que prenderam Jesus para sexta-feira santa, o espírito de Cláudia é levado em desdobramento espiritual até ao Sinédrio, onde os doutores da lei e os sumos sacerdotes interrogavam Jesus e o maltratavam e escarneciam. Aí Cláudia vê o quanto aquele homem é inocente. E na sexta-feira, ao ver entrar esse homem acorrentado para que seu esposo Pilatos o condenasse, pede a seu esposo para que não o faça. Pilatos acredita na sua esposa e daí a sua prudência no julgamento de Jesus, mandando-o para o Herodes. E no final, por acabar por lavar as suas mãos, entregando o destino da vida terrena de Jesus
ao povo. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 27. E diz assim: estando Pilatos sentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. Ora, Cláudia foi levada em desdobramento espiritual, viu que aquele homem era justo e, ao vê-lo ali acorrentado, pede para que Pilatos não o execute. Daí a relutância de Pilatos, por Pilatos, assim que as autoridades judaicas apresentam Jesus, Pilatos tinha autoridade para o condenar, porque era o governador. Não tinha que mandar para Herodes. Mandou para Herodes porque não queria ter ele essa responsabilidade. E quando Herodes manda para ele, por também não quer ter essa responsabilidade, Pilatos manda chamar Barrabás e o povo que escolha para lavar ali as suas mãos. Porque ficou com estas palavras da sua esposa na sua mente. Por Pilatos já havia mandado crucificar centenas de pessoas. Não era mais um ou menos um que lhe faria dano. Agora estas palavras de Cláudia ficaram movendo no seu íntimo. E como último exemplo de premonição, pois mais poderia ser apresentado, deixamos a premonição que requer maior elevação e evolução espiritual, a premonição omnisciente. Como sabemos, a omnisciência é um atributo de Deus, pois Deus Pai, na sua infinita sabedoria, tudo sabe. Contudo, não nos faz seres comandados pela sua vontade, mas sim dá-nos o livre-arbítrio, pois tem sempre fé e esperança nas nossas escolhas e na redenção e evolução dos seus amados filhos. Nesta evolução marcada pelo livre-arbítrio, temos irmãos maiores de luz, espíritos igualizados ao nosso irmão Jesus Cristo, que com a sua vontade e o seu amor infinito a Deus, alcançaram por obras suas o grau de moralização que possuem. Então, estes espíritos, ao chegar ao nível de possuir tamanha moralização, Deus Pai permite que estes espíritos, estes nossos bem-aventurados irmãos maiores, comunguem de alguma da sua omnisciência. A omnisciência é ter o conhecimento de tudo. Então, Deus Pai permite que alguns desses nossos irmãos comunguem da sua omnisciência, ou seja, estes espíritos poderão saber o que acontecerá no futuro próximo ou longínquo, pois Deus nosso Pai permite que estes espíritos, a acessar estas informações, pois a sua misericórdia, disciplina, moralização e amor estão nas vibrações mais elevadas do plano espiritual. Então Deus, deste modo, dá a permissão para que estes espíritos de maior moralização acedam com responsabilidade a informações futuras. E é pela vida responsabilidade e do bom senso superior que tal privilégio é concedido. Assim, enquanto o nosso irmão maior Jesus caminhava para o Calvário, a caminho da sua crucificação, profetiza o que acontecerá em Jerusalém, o que virá a suceder 40 anos depois, o que consiste no cerco e destruição da cidade de Jerusalém pelo autoritarismo romano. Esta passagem está presente no Evangelho de Lucas, capítulo 19, quem quiser ler, capítulo 19, versículo 41 a 44. Nesta passagem, Jesus diz-nos o quanto Jerusalém irá sofrer e a fome que irá passar, ao ponto, e dizem os historiadores, que a fome foi tanta que os pais tiveram que matar os filhos para comer. É uma premonição omnisciente que Jesus faz sobre Jerusalém, em que Jesus diz: mulheres, não chorem por mim, mas chorai antes por vós e vossos filhos. Quem quiser ler esta passagem é comovente, é uma das últimas premonições de Jesus e é a caminho do Calvário que Jesus a faz na sua via sacra. Pelo final, um exemplo de sedução, como falámos também da sedução, no Novo Testamento. Esta é a mais famosa de todas as passagens onde o diabo tenta seduzir Jesus para o desviar do seu caminho da submissão. Como analisámos atrás, é pelo fruto que se conhece a árvore. E o que o diabo promete a Jesus nesta sedução não são promessas de um espírito moralmente evoluído. Assim, tenhamos o mesmo discernimento de Jesus para quando os nossos pensamentos estejam confusos ou até perdidos na decisão a tomar por via
de um aviso através de uma premonição ou intuição, meditar-se e interrogar-nos se aqueles pensamentos vêm do Altíssimo, pois a premonição ou a intuição é o fruto, e a proveniência de tais intuições ou premonições é a árvore. Assim, meditemos e interroguemos como é que Cristo agiria se lhe ocorresse tal intuição ou premonição. Como exemplo, fica esta passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1 a 11. E nesta passagem temos estas palavras, onde o diabo diz: mostrou-lhe, o diabo a Jesus, todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrando-te me adorares. Ora, aqui temos uma sedução. Por isso, caríssimos irmãos, a importância de orar e vigiar para possuir a lucidez da proveniência das premonições ou intuições. Assim, e após esta análise cuidada ao capítulo da premonição, verificamos que esta forma de mediunidade está presente no planeta Terra desde que existe vida humana. Esta tem sido útil, servindo de aviso, consolo, encorajamento, advertência, ou seja, despertando os espíritos encarnados, nós, para o futuro. Assim, desta forma, possamos rogar a Cristo Jesus, nosso irmão maior, que nos ajude a cada dia para que a nossa caminhada pessoal, a nossa consciência se possa evoluir, para que também possamos um dia nós, mais tarde, enquanto espíritos encarnados, sermos mensageiros de premonições a outros irmãos, para que assim, como hoje somos ajudados pela via desta mediunidade, no dia da manhã, enquanto espíritos encarnados, possamos também ajudar no despertar das mentes. Para isto existe um caminho, e este tem por título Amor. Damos por concluído, também já lá vai o nosso Damos tempo. por concluída este capítulo da premonição e peçamos a Cristo e trabalhemos para que os nossos espíritos evoluem, e como até hoje a humanidade tem recebido exemplos de premonição, nós também possamos evoluir como espíritos, e que um dia, quando desencarnados, possamos também trazer premonições a quem está em planos mais atrasados. Deus está sempre em criação, e nessa criação infinita nós possamos ajudar no trabalho da vinha do Senhor. Um resto de um santo e abençoado mês de novembro e um santo e abençoado mês de dezembro que se inicia, que já está aí à porta, com todas as bênçãos para os nossos ouvintes. Que os céus nos abençoem hoje e sempre. Rádio Gilão 94.8, 98.4, de Tavira para o mundo.